Oi pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor e hoje eu vim contar pra vocês o que eu andei lendo em agosto. Antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações quando tiver novos vídeos. Então vamos lá, vamos começar? O primeiro livro que eu li em agosto foi As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Foi um livro publicado pela Intrínseca. É o terceiro livro publicado pela autora aqui no Brasil. Eu li todos na sequência, tive o prazer de conhecê-la na Bienal do Rio. Aqui nesse livro eu pude perceber como a cada livro a autora vem evoluindo. O primeiro eu gostei, mas não amei. O segundo eu gostei bastante. Esse aqui eu gostei muito. Eu acho que o próximo eu vou amar e vou favoritar, porque, enfim, cada livro ela vem melhorando. Nesse livro aqui a gente tem um pai que tá no engarrafamento indo encontrar com a filha. E nisso ele fica atento a um carro que está na frente dele, cheio de adesivos e tal, e ele acha aquele carro meio, estranho e tudo mais, e aí ele vê que dentro do carro tem uma menina, que é a cara da filha dele, e a menina fala papai, só que a filha dele tá em casa com a mãe, e ele, tô vendo coisas, né, é uma menina muito parecida com a minha filha, não pode ser, mas ainda assim ele fica intrigado, começa a tentar perseguir esse carro, só que o carro começa a fugir e fica cortando, né, os carros e tal, e ele acaba perdendo o carro de vista. E aí ele para num lugar, num posto de gasolina, se eu não me engano, para ligar para casa, e aí quem atende é a polícia e fala para ele que a esposa e a filha estão assassinadas. E aí ele fica com isso na cabeça, que não pode ser a filha dele, aquela criança que tá lá. Ele não consegue prosseguir a vida dele, ele para tudo, ele larga o emprego, ele vende a casa e ele fica sempre naquela estrada tentando encontrar aquele carro novamente, que ele acha que pode localizar a filha dele. E nisso se passaram, acho que alguns anos, e ele não desiste, aí vai desenrolar a história. Muito bacana, eu fiquei vidradaça aqui no livro, super recomendo. Embora eu tenha visto que algumas pessoas não gostaram, algumas pessoas não gostam dessa autora, eu particularmente gosto bastante. É isso, eu recomendo, eu dei 4,5 estrelas pro livro. Depois eu li Território Lovecraft. Já tá tendo um seriado na HBO, eu esqueci o nome, não é Território Lovecraft, é alguma coisa Lovecraft, agora eu esqueci. Mas tá lá, já tem alguns episódios já. Esse livro aqui vai contar histórias bem racistas. A gente vai ter aqui uns personagens que vai ser dividido em 4 ou 5 contos, se eu não me engano. E os personagens aqui vão passar por algumas situações que são ambientadas no estilo Lovecraft, né? De escrever no terror do Lovecraft. Eu nunca li Lovecraft, fiquei bem interessada depois desse livro. Aqui a gente vai ver muitas cenas de racismo muito fortes. Se passa nos Estados Unidos na época que o racismo era muito presente, onde haviam lugares que só brancos podiam morar, se eu não me engano era nos anos 50. Lugares que só atendiam brancos, entendeu? Era aquela coisa separada. E a gente vê como que isso aqui era muito triste essa época, né? Eu entendo que meio que o autor quis fazer uma crítica ao Lovecraft, que ele era racista, né? Então ele deve estar no túmulo se revirando. E, enfim, gente, recomendo muito. Muito legal o livro. Ele tem umas doses de terror aqui. Quem leu Lovecraft deve saber que ele é focado aí nessa coisa do terror, né? Muito bacana, recomendo bastante. Eu dei 4 estrelas para ele, porque assim, eu comecei amando o livro, depois eu achei que ele foi ficando um pouco cansativo, mas ainda assim foi maravilhoso ler esse livro e eu quero muito assistir o seriado quando eu tiver um tempinho. Depois, gente, eu li isso aqui, Senhor dos Anéis, o primeiro livro, A Sociedade do Anel. Eu já conhecia a história dos filmes, né? Eu vi os filmes, mas eu achei chato, eu dormi. Enfim, nunca tive vontade de ler os livros, achava que ia ser chato, não ia gostar da escrita. Eu vi as pessoas falando que é uma escrita muito monótona, que é muito descritiva e tudo mais, então eu fiquei com bastante medo. Mas aí eu vi esses livros aqui na livraria, essa nova edição, o box maravilhoso. Aí eu falei, gente, não custa nada dar uma chance, né? Aí eu dei, gente, tô apaixonada. Eu amei. Tô doida pra ver os filmes agora de novo com outro olhar. Eu fiquei vidradaça, não achei nada monótono, muito pelo contrário, achei que a escrita do Tolkien, ele te ambienta ali, né? Te deixa tenso, você consegue imergir dentro da história, né? Se sentir ali dentro da história.
Eu achei simplesmente sensacional. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já estou lendo o segundo. Já estamos em setembro e tô amando. Vou ver os filmes novamente para ver se eu mudo de opinião a respeito dos filmes. Com certeza eu vou mudar, né, gente? 5 estrelas e favoritado, Senhor dos Anéis. Depois eu li Dark Side Books, O Silêncio da Casa Fria. É um livro de terror, tá, gente? De casas mal assombradas. Aqui a gente tem uma narrativa passado e presente. O que a gente tem aqui no presente? A protagonista, que ela tá no hospital psiquiátrico, ela tá sendo acusada de assassinato. A casa que ela morava foi incendiada e morreram, se eu não me engano, 4 pessoas. Ela foi a única sobrevivente. Aí a gente vai ver no presente, né, o que tá acontecendo, como é que ela tá e os flashbacks do que aconteceu no passado nessa casa, né? Ela teve um marido, não lembro se ele morreu de morte natural, foi assassinado, esqueci agora. Eu acho que ele foi encontrado morto lá na casa de uma forma um pouco estranha. E aí eles vão pra lá, ele tinha uma saúde de ferro e tal. Era uma casa meio que no interior que eles tinham e tudo mais. Então, depois que ele morre, ela vai pra lá e fica lá com os empregados que já eram da casa. Tem toda uma história por trás da casa. As pessoas não gostam, têm medo de trabalhar naquela casa e tudo mais. E coisas vão acontecendo. E, gente, eu achei maravilhoso esse livro. Eu dei 5 estrelas para ele, tá? O final, assim, deixa você meio que 2 possibilidades. Eu entendi da minha forma, que eu achei que o livro me demonstrou todo o decorrer dele. Como eu disse, dá margem para 2 possíveis interpretações aqui, o final do livro. Eu achei maravilhoso, o clima tensíssimo, se passa na época vitoriana aqui, tá? Então é um livro meio que histórico também. Gente, eu achei maravilhoso. Depois eu peguei para ler esse aqui, The Outsiders, Vida Sem Rumo. Aqui a gente tem a história do Pony Boy, que é um menino, se eu não me engano, acho que ele tem 13 anos, né? E aqui retrata também os Estados Unidos, um tempo atrás, não lembro qual a década, deixa eu ver... Eu acho que era década de 70. Enfim, o autor foca aqui na briga meio que de gangues, o pessoal que tem dinheiro e o pessoal do subúrbio, né? Eles têm lá os nomes, agora eu esqueci, das gangues, no caso, e retrata muito como era a vida desses jovens aqui nessa época. Essa classe social, como é que era tratada. Enfim, gente, é um livro que mexe muito com a gente, tem muita violência, tem... Nossa, enfim, você se apega muito aos personagens. É um livro, assim, que todo mundo deveria ler, eu acho. É um livro que um amigo meu me indicou. Ele disse que foi o primeiro livro que ele leu na escola, um dos primeiros livros. E aí a Intrínseca relançou agora nessa edição lindíssima. Tá? Super recomendo. Eu dei... Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma colinha aqui, que eu não lembro de cabeça. Eu dei 4 estrelas e meia pro livro. É um livro curtinho, uma leitura fluida, bem bacana para colocar na escola mesmo. Super recomendo. Depois eu li Tarryn Fisher, O Lado Obscuro. Se eu não me engano, é o segundo livro que eu leio da autora. Eu gostei muito, muito do outro livro que eu li dela. Fiquei vidradíssima. Ela tem uma narrativa assim, altamente viciante. E aqui não foi diferente. Aqui a gente tem uma protagonista que é uma escritora muito famosa. Ela acorda presa dentro de uma casa, né? Ela foi sequestrada e ela acorda presa dentro de uma casa com uma pessoa do passado dela. Depois ela encontra dentro dessa casa, a pessoa tá amarrada, amordaçada, ela solta ela e eles estão presos lá, ninguém entra em contato, tem comida, só que eles não conseguem sair da casa. E os dias vão passando, eles ficam tentando entender por que eles estão presos ali, o que tá acontecendo, ninguém pede um resgate, não se sabe se é algo tipo Misery, algum fã que sequestrou a nossa protagonista aqui por algum motivo, enfim. E aí vai desenrolar durante o livro por que eles foram presos lá, a gente vai descobrir um monte de coisa do passado dela. É um livro bem emocionante, mas assim, eu dei 3 estrelas e meia porque algumas coisinhas me decepcionaram, mas eu acredito que muita gente vai amar esse livro, vai dar 5 estrelas, mas é muito legal. Depois eu li E Depois, que foi a decepção desse mês pra mim. Aquele ali eu já tive uma pequena decepçãozinha, nesse daqui eu fiquei bastante decepcionada porque o autor desse livro, ele escreveu Garota de Papel, que é um livro que eu sou completamente apaixonada, foi o primeiro livro que eu li dele. Então assim, eu amei demais Garota de Papel. E aí eu procurei outras coisas do autor para ler.
E eu me deparei com outro livro, que foi O Chamado do Anjo, se eu não me engano, que eu gostei, mas não chegava aos pés de Garota de Papel. Então eu procurei na internet também outros livros, eu cheguei a trocar no Scoob, se eu não me engano, 2 livros, um deles foi esse aqui. E eu não gostei do livro, gente, não gostei. Não acho que é um livro que as pessoas não vão gostar, eu particularmente não gostei, porque o tema abordado aqui não é um tema que me interesse muito, mas talvez se eu tivesse lido uns 10 anos atrás, esse tema me interessaria um pouco. Eu não vou me aprofundar muito para não soltar spoilers, mas enfim, achei muito clichê, achei muito novela das 6, entendeu? Muita gente, eu acredito que vai gostar assim desse livro. Aqui a gente tem um protagonista, que um cara aparece atrás dele, um médico misterioso, e ele arrasta ele, isso tô contando no iniciozinho, tá? Arrasta ele pra um lugar lá, fala que ele tem que mostrar uma coisa pra ele. Ele meio que sabe quando as pessoas vão morrer, né? E ele tenta fazer alguma coisa por isso. Pelas pessoas, né? E aí ele leva ele para ele poder ver, para poder mostrar para ele que ele sabe e tal, e nisso ele presencia a pessoa se suicidando, né? E aí vai desenrolar o livro. Então é isso, gente. Eu dei 2,5 estrelas, mas se você quiser tentar, eu acredito que muita gente vai gostar. A sinopse é bem interessante. Para quem gosta de livros estilo novela das 6, vai gostar bastante disso aqui. E depois eu li Piquenique na Estrada, da editora Aleph. Aqui a gente tem uma ficção científica. Eu adorei esse livro, gente. Esse livro, ele conta mais ou menos a história de os extraterrestres meio que passaram aqui pela Terra em alguns lugares e deixaram alguns artefatos, digamos assim, né? Essas zonas ficaram conhecidas aí como, esqueci o nome agora que eles dão. As pessoas que moravam nesses lugares ficaram doentes, enfim. É como se fosse uma Chernobyl, digamos assim, tivesse virado uma Chernobyl. É meio tóxico, é muito perigoso você entrar nessa zona. Então aqui a gente tem uma área, né, onde os extraterrestres largaram um monte de coisas lá. Então é muito perigoso essa área. As pessoas se aventuram lá escondidas do governo e elas muitas acabam morrendo. Elas são chamadas de stalkers, se eu não me engano. E elas tentam pegar coisas para vender, entendeu? Para os cientistas e tudo mais, mas assim, é muito perigoso. Isso vai abordar a questão da curiosidade, da natureza humana, da ambição, de como nós somos insignificantes. Eu achei que veio uma mensagem muito legal aqui, eu gostei muito desse livro. Ele é tenso em muitas partes, eu super recomendo. Dei 5 estrelas e favoritei. Depois eu li o segundo livro das Crônicas Casa e Noite, que o primeiro foi o Nevernight. Eu estava bem empolgada para ler Godsgrave, porque eu li ele até por um desafio, que era o seguinte: ler um livro que tenha mais de 4,5 estrelas no Goodreads. E ele estava lá como 4,54, né, de avaliação média, né, do pessoal que avaliou. Então, assim, uma avaliação muito alta. E eu adorei voltar para esse universo, gente. Eu amo de verdade, muito, muito. Agora em setembro eu vou ler o desfecho da trilogia. Vai continuar de onde parou o primeiro livro, né? E aqui a Mia, que é a protagonista do primeiro livro, ela vai parar nessa cidade, Godsgrave, que é a cidade de origem dela também, se não me engano. Ela vai virar meio que uma gladiadora, participar de espetáculos sangrentos. E a gente meio que começa não entendendo nada por que ela tá fazendo isso, por que ela foi parar nesse lugar, porque ela virou escrava. Enfim, e aí a gente vai entendendo conforme vai decorrendo aqui a história. Muita reviravolta no final, gente. Muita reviravolta, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, como assim? Calma. Mas foi maravilhoso, eu dei 5 estrelas e favoritei, e eu tô ansiosa para ler o desfecho da trilogia. Se você não sabe muito sobre essa trilogia, dá uma procurada. Trilogia Casa e Noite, Nevernight. Tenho certeza que quem é fã de fantasia vai gostar bastante. Depois eu li esse livrinho aqui, Sem Saída. Ele é um livro tensíssimo, gente. Você começa, não consegue mais largar ele. Você quer ler, quer saber o que vai acontecer. Aqui a gente tem uma mulher que ela tá indo visitar a mãe que tá no hospital, vai operar, tá com câncer em fase final, terminal, mas vai ter uma operação, enfim. E aí ela vai desesperada lá para ver a mãe, ela meio que não se dava muito bem com a mãe, falou algumas coisas no passado para a mãe, daí ela ficou bem arrependida, queria ver a mãe, né, se desculpar. E aí ela é pega numa nevasca no meio do caminho, então ela tem que parar num lugar lá de descanso, meio que para os turistas, enfim. E nisso tem mais algumas pessoas lá também,
esperando a nevasca, né? O pessoal vir retirar lá o excesso da neve para que eles possam prosseguir a viagem. Não tem sinal, ela não consegue falar, né, dar uma notícia lá pro irmão, pra irmã, enfim, pro hospital lá, que ela disse que estava chegando. E aí ela sai toda hora para tentar um sinal, alguma coisa, e nisso ela vê dentro de um furgão uma criança amordaçada. Aí depois ela fica pensando, não, eu vi coisas. Daí ela volta pra poder confirmar se ela realmente viu aquilo, foi coisa da mente dela, por causa daquele frio todo, aquela neve toda, ela tá, né, muito mexida com esse negócio da mãe dela e tal. Mas realmente a criança tá lá, gente, dentro do furgão amordaçada. E aí ela fica naquela coisa, meu Deus, de quem é o furgão? A gente tá aqui preso, vai passar a noite aqui com um assassino que eu não sei quem é. E aí, depois que ela descobre, ela tenta pedir uma ajuda para uma das pessoas que tá ali, né? E com o maior cuidado para que o cara não descubra e tudo mais. Aí vai desenrolar a história. Gente, tensíssimo, tensão do início ao fim. Fiquei passando mal, sabe? Eu adorei o livro. Assim, tem algumas coisas que talvez possa parecer um pouco exagerada demais, né? Mas assim, tudo fez bastante sentido, foi tudo muito legal. Eu gostei muito do final. Eu dei 5 estrelas para ele. Eu não favoritei devido uma coisa ou outra que pode ser um pouco inverossímil, mas foi maravilhoso, gente. Adorei ter lido esse livro. 5 estrelas, super recomendo. Por último, também uma das melhores leituras desse mês, 5 estrelas e favoritado, A Profecia. A gente começa com o nascimento do Damien, que é a criança, né, o anticristo. Ele é trocado, meio que trocado na maternidade, para ele vir a ser filho de um político aí muito famoso. E aí vai desenrolando a história, gente. É tensíssimo, dá bastante medo ler esse livro. E eu lia sempre à noite, entendeu? Ficava toda me cagando, embora eu já conheça a história e tudo mais, mas assim, maravilhoso, gente. Tava esgotado no Brasil aqui há séculos e a editora Pipoca e Nanquim resolveu republicar nessa edição linda, de capa dura. Super recomendo a leitura, gente. 5 estrelas e favoritado para quem gosta de terror. Se você viu o filme, se você não viu o filme, leia esse livro, com certeza você vai gostar, se você é fã de terror. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar aqui embaixo os links da Amazon para todos os livros. Se vocês quiserem comprar, vocês ajudam muito o canal sem pagar nada por isso, entrando nesse link. Se vocês quiserem comprar qualquer outra coisa também, usando o nosso link aqui, vocês podem comprar lá na Amazon, que vocês ajudam muito o canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras, que eu consiga ter inspirado vocês a lerem algum desses livros. Se vocês já leram, comente aqui. Se estão com vontade de ler, comente aqui também. Vou adorar ver o comentário de vocês. Beijos e até a próxima.